Live de sábado, gente. Sábado, a gente acha que a gente nunca fez. Hoje é a live número 51. Olá, Michelle. Hoje é a live número 51. Olá, Mistral, obrigada. Oi, professor Clécio, Flavinha. Gil, você foi rapidinha, hein? Ei, Lulu, Cíntia. Então, a gente está super feliz de fazer essa live sábado, porque é uma exceção, a gente fez uma live sábado Boa apenas. noite. Ó, Gil, eu tô conversando com você, mas eu tô sem voz. Aí eu tô vendo você fazendo, eu falei, ué, mas cadê ela? Ai, Gil, como que você tá aí? Você tá em São Paulo, né? Tô. Gente, eu adorei a live 51. Live, Uma ótima ótima ideia. ideia. Ó, Alguma coisa a gente tem que remeter a outras bebidas. sempre. É porque é o seguinte, eu fui fazer as contas do número de lives. Você acredita? Já tem 51 lives. É, Nossa, muito, né? muito, muito legal. Eu tava assistindo sobre a história de Roma. Gente, A gente tem adorei uma aquela especial, a live. gente tem uma edição especial toda quinta-feira, que é com o nosso professor Márcio Oliveira, e ele coordena algumas confrarias aqui em Belo Horizonte. E aí toda quinta-feira a gente tem praticamente uma super aula de história. Então, Sim, o maravilhoso. Flávio Girotti gostou muito da aula que ele falava sobre filoxera. Tá tudo no YouTube. Então, se quiser assistir, repetir, eu tô aqui tentando arrumar uma forma da gente aparecer com o nosso vinho. Gente, mas você tá muito bem acompanhada É, quem hoje. mais me conta? Gente, do vinho. Esse vinho é Ah, eu achei que você maravilhoso. estava Ele é um falando de alguém que entrou para além do lançamento. vinho. Ah, eu não consegui enxergar direito. Eu sempre coloco óculos, porque eu não vejo direito sem óculos. Vou ter que chegar bem pertinho para ver os comentários, mas está super bem acompanhado. Esse vinho é uma Não, ó, é delícia, é muito verdade. bom. Não, e obrigada, porque esse foi um vinho presente, eu fiquei muito emocionada. E, bom, de qualquer maneira, eu já sou super fã da Vinha Montes. Toda vez que o Bernardo vem a Belo Horizonte, a gente não hesita em estender a programação para além do jantar e para além do encontro lá dentro da própria Mistral. Ainda a gente sai para jantar pós-jantar. Então, Ai, gente, o Bernardo é incrível. incrível. E para a gente, assim, é interessante porque a gente consegue abstrair um pouco da parte comercial e fazer um encontro que vai para além e que a gente vê como é realmente parte desse profissional, né, que é o enólogo, parte da vida dele ser tão apaixonado assim pelo que faz, né? Ele tem projetos individuais, tem projetos da É. Vinha Montes, que é enólogo principal. É enólogo principal, não é isso? Ainda o enólogo principal, né, é o Aurélio Ah, Pai, né, sim. que ele não está no campo, né? Aí tem o Aurélio Filho, que vem logo após, e os enólogos, eles são subdivididos por linhas. Hum. Então, por exemplo, se for falar de uma linha, que é a cara do Bernardo, Bernardo que cuida, é o Walter Ah, Lilich. sim. A gente vai falar É depois bem dele. mais, como é que fala, assim, também tem até o rótulo, né? Uma coisa mais moderna, é uma coisa Moderna, e jovem, sem fora dos limites, madeira. né? É. Então vamos lá. Eu sei que vai coordenar a Então, live toda hoje. Eu deixei porque nada como estar junto com você, né, Gil? ai, tão bom. Como é que tá aí? Gente, posso falar? Se tem um lugar que você come bem, é Minas, é BH. Eu chego, E gente, eu sempre volto e eu volto com a mala cheia de coisa. Teve uma vez que eu voltei até com pães. é mais ou menos assim. É porque aqui tudo muito pertinho, né? Em relação a São Paulo, que tem tudo, obviamente, mas aqui parece que as coisas assim, você sai de um lugar, já entra no outro e tá toda ajeitada com tudo, né? Pão, comida maravilhosa. Queijos, nossa, eu levo um monte, trago um monte de queijo para São Paulo. Eu sempre falo, eu tenho que ir com a mala mais ou menos vazia, porque eu sei que ela vai vir carregada de coisas maravilhosas aí de BH. Esse mercado maravilhoso, que eu falo, Carvalho, não sei se entrou,
Mas eu falo, ai, Carvalho, ele é o gerente lá da Mistral, né, de BH, você tem que me levar no mercado, então, um tempinho, então, como dizia, né, acho que, eu posso dizer que até tenho falado errado, mas eu acho que foi o Eric Jacan que falou que Minas é o estado mais gastronômico, né, que você encontra, é um estado muito completo de gastronomia Ganhou no um prêmio Brasil. como cidade criativa de gastronomia, e isso entrou todas as cidades, então a gente tem muito orgulho mesmo. É uma comida muito raiz e principalmente relacionada aos mineiros mesmo, né? Tanto das minas, essas comidas que são comidas campesinas, né? Que a gente fala, comidas de interior e também relacionada aos grandes desbravamentos aí, né? Os tropeiros, por isso a gente tem um feijão que é tropeiro, os Muito bandeirantes e bom. tudo mais que vieram, né? E bandeirantes é a sua turma. Mas a verdade da comida mineira é que ela realmente é muito tradicional. E por essa razão, inclusive, a gente fala que até o vinho a gente tem sorte de ter, né? Diferente dos outros estados. Vocês É, também têm, porque é divisa entre Minas e São Paulo, a gente divide ali a produção um pouquinho de vinho. é verdade, é É, verdade. É verdade, eu fui conhecer algumas vinícolas também. é, Aí fiquei encantada e muito bom. E como é bem gastronômica, acompanha muito bem vinho, é. né? O Deixa eu vinho. mostrar que vinho que eu tô então, Gil. Aí você já fala. Ai, que Tá, você delícia! fala um pouquinho, porque eu ponho um pouquinho mais frio do que a temperatura adequada de serviço, porque como ele vai ficar aqui o tempo todo, também eu deixo ele chegar na temperatura um pouco ali na taça. Esse é o vinho. Ótimo, eu também faço isso. Aham. É, e aí esse é o vinho que eu vou acompanhar a live da Gil, Mistral Importadora. A Gil está fazendo pela conta pessoal dela, mas ela é embaixadora da marca, da Vinha Montes, e também Catena Zapata. Eu falei com ela, Gil, não fica com ciúmes, porque eu fiz a Catena É, Zapata com o Kendi, eu vou fazer uma live com você. é verdade. O Kendi também, porque a gente, Ai, o candy, gente. O que a que é o gente candy? Eu adoro A o gente já candy. conhece o Kendi também há muitos anos, e todos os descorchados, então todos os anos a gente já encontrava com ele, e até era embaixador de outras marcas, mas, enfim, aí a gente está aqui agora, fomos para o Chile, para uma das maiores vinícolas do Chile, e agora é com você, viu, Gil? Já entrou bastante gente aí, esses minutinhos iniciais a gente faz aí uma espera, até o É. Flávio veio te prestigiar hoje, ó, Flavinho. Ó, Flávio, Eva, hoje sou chama quem está eu. comendo mosca, inclusive o Carvalho, que ele falou, me chama, não me deixa, porque às vezes ele esquece. Coisa de agenda, viu? Então vamos lá. É muito bom falar da Vinha Montes. Ela é uma vinícola jovem, né? Que a gente às vezes vem, ai, não, é uma vinícola centenária, tem 300 anos, 200 anos. Não. A Vinha Montes ela é bem jovem. Ela nasceu em 1987, aproximadamente, graças a um sonho do Aurélio Montes pai, produzir vinhos premium e super premium no Chile. Uhum. Gente, não sei se vocês vão lembrar, todos, né? Ou não. Na década de 80, não produzia-se vinhos super premiums no Chile. Produzia-se muito vinho, mas era muito vinho de consumo imediato, vinhos mais rústicos, Uhum. né? Não tinha essa produção que a gente encontra hoje. Já tinham as grandes vinícolas, sim, mas não tinha essa, né, dos ícones. Eu também, Silvia, estou com saudades. Adoro a Silvinha. Então vamos voltar. E aí, o Aurélio Montes pai, que já trabalhava numa vinícola muito conhecida, ele juntou mais 3 amigos, né, para fundar a Vinha Montes, que começou com um nome que chamava Discovery Uhum. Wine. Ainda bem que mudou para Vinha Montes. Porque ficou um nome muito internacional, muito kitsch. Não, Discovery Wine, Aí, que vinho você gosta? Ah, eu gosto do Discovery Wine. Enfim, Vinha Montes eu acho que é mais Ó, esse simpático, barulhinho né? emociona quem está do outro lado ali, hein? Ai, gente, depois eu vou falar desse vinho, vocês vão morrer de inveja dela. Que hoje eu não estou bebendo, mas Live todo dia é ele é isso, né? muito Como eu não bom. bebo desde quinta, já me dou o É. direito. Ai, ótimo. Eu fiz todo dia essa semana. E aí, ele juntou esses amigos para fundar a Vinha Montes.
os Ó, anjos, né? Flavinho, vou beber minha Então, eles taça tinham... aqui, ó. Desculpa interromper. Só para Ai, essa taça é fazer outro incrível. merchan, Flavinho, ó, Taça Riedel, o vinho já é bom, vai ficar 1000 vezes melhor. Eu não dispenso uma degustação de um vinho nesse nível para ser com Taça Riedel. Então, Ai, esse vinho é divino. é, E aí, você pode ver que todos os rótulos, eu posso falar todos agora, ó, é a Riedel Performance. Aí é incrível essa taça. Ela tem um anjo, então, não tô com ela tem um anjo. Então, todas as garrafas da minha mão, a identidade de marca é anjo. E como surgiu esses anjos, né? Douglas Murai era o sócio do Aurélio, hoje ele não está mais entre nós, e ele tinha uma fé inabalável nos anjos. Ele acreditava muito nos anjos, e ele gostava de carro, sempre gostou de carro, dirigir e tal, e ele sofreu um acidente, quase faleceu, e ele falou que ele não morreu, não aconteceu nada de grave, graças à proteção dos anjos. É tão legal, porque cada país que ele visitava, ele trazia um anjo. que lindo! É. Então, ia para BH, comprava um anjo. Então, todas as vezes que ele ia para algum lugar, ele dizia um anjo. E aí, uma vez, vou contar aí sobre um parênteses, que é uma história engraçada. Ele veio aqui para o Brasil, veio para São Paulo. Se vocês conhecem Budas Artes, é um lugar que só tem a arte e tal. Enfim, ele comprou um anjo gigante de madeira, talhado, e não conseguiu embarcar, porque o era enorme, nem pagando bagagem, não tem como embarcar. E aí o doutor Ciro Lila, que é o proprietário da Mistral, conseguiu mandar o anjo para ele. Então, onde ele ia, ele, né, lembrava dos anjos. As únicas garrafas que não tinham o anjo é a linha Outer Limits, que até hoje tem um descobridor, mas o rótulo vai mudar. E vai agora ter um anjo também no Outer Limits, né? Então, você olhou, você já vê o anjo. E aí, em 87, eles lançaram o Montes Alpha Cabernet Sauvignon. O Montes Alpha Cabernet, quem toma vinho, é muito difícil você falar assim, você conhece o Montes Alpha Cabernet? A pessoa fala, Até não. porque algumas pessoas, aliás, algumas não, grande parte das pessoas acham que a vinícola se chama Montes Alpha. Ai, você falou uma coisa muito Eu tô falando importante. isso porque, assim, várias pessoas falam comigo assim, adoro a vinícola Montes Alpha. Na verdade, é o vinho, né? E quando fala adoro a vinícola Montes Alpha, você fala, não, é Vinha Montes. E já é a primeira coisa que, de tanto que o vinho se sobrepôs até a marca da vinícola, né? Acredito eu. De tão importante que ele foi. E é tão legal esse negócio do Montes Alpha, que quando eles chegam na vinícola, tá escrito na porta, Vinha Montes. Aí eles entram. Aí eles chegam e perguntam pro pessoal da Vinha Montes, aqui é Montes Alpha? Aí eles respondem, E eles falaram que é o maior motivo de orgulho deles é quando um brasileiro entra, que eles se sentem tão felizes e pergunta, aqui é Montes Alpha? Por quê? Porque ficou, é a marca, Sobrepôs, né? Então, Sobrepôs a vinícola. Quem é rei nunca perde a majestade. Eu brinco. Então, Montes Alpha Cabernet, logo ele foi muito premiado, ele foi chamado o Bordeaux chileno, ele tem 90% Cabernet e 10% de Merlot. Gil, então, o Montes Alpha... Tem gente aqui do Priorato, que é o Dani, que é um enólogo da Scala Dei. Queria mandar um super beijo. Ai, eu conheci! Isso é o Dani Gimene. Tem também o nosso amigo, o Thiago, da Enocultura, Rodrigo da Água. E olha, tá cheio de gente aqui divertida. E que os de todo dia eu não vou ficar repetindo, não, tá? Mas assim, tem algumas pessoas, professora Isabelle, que é professora Isabelle e fala só sobre mulheres. Quer dizer, não é que ela só fala sobre isso, ela é uma professora, antropóloga, vai fazer uma live com a gente, mas tem tudo a ver com Lulu Vinhas, né? Então tá cheio de gente bacana aqui, nos prestigiando. E, lá, saludos de Priorato, Scala Dei. Eu conheci Priorato. Isso. Olá, como estás, Priorato? É uma região muito, muito linda. E conheci Scala Dei. Eu fui conhecer. História. Enfim, vamos voltar aí para o anjo. E aí, o Montes Alpha já foi um super sucesso,
né? Então eu brinco. Montes Alfa é o seguinte: quem é rei nunca perde a majestade. Então, independente da safra, o Montes Alfa Cabernet Sauvignon, ele é perfeito. Eu abri a safra, a última safra, 2017. Aí eu pensei, nossa, 2017 ele tá bem jovem. Não, 20 minutos na taça, magnífico. Ele é elegante, ele é macio, gastronômico, né? E a linha Montes Alfa, ela tem basicamente 12 meses de barrica, de primeiro e de segundo uso. Isso é muito legal falar, porque as pessoas acham que todo vinho bom tem que ser primeiro uso. Não, primeiro uso marca muito o vinho, né? Ele deixa, tem que ser só assim os grandes vinhos, porque ele a primeiro uso marca bastante. E então a gente alterna, né? São barricas francesas, mas de primeiro e de segundo uso. Depois, para mim chegar nesse vinho Satomana, tem que contar essa historinha. Depois, em 1996, ele lançou o primeiro Super Premium do Chile, que é Montes Alfa M, que é o corte bordalês, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Merlot. Só que esse M, o Montes Alfa M, gente, é para mim, assim, uma joia. Eu tomei com 20 anos, perfeito. Douglas Murray, numa conversa, porque eles eram muito amigos, ele e Aurélio, falou assim: nossa, Aurélio, todos os vinhos vão sair com o seu nome, né? Porque Montes, né, o sobrenome dele. Não vou ter um vinho com o meu nome. Não tem um vinho chamado Douglas ou Murray, né? Não vai ter. Então, e o M do Montes Alfa M, né? Não é de Montes, é de Murray. Tá vendo? Ele conseguiu um jeitinho de pôr assinatura dele. Foi uma homenagem ao Aurélio pai para o amigo. Que ótimo. Então, o M é de... Então, foi um sucesso, né? Em 96, um Super Premium. Gente, parece assim, 96 é logo ali. Não, vamos lembrar de 96. Ué, meu filho tem 24, meu filho tem 24 anos, faz agora em agosto. São 24 anos, né? É uma vida. Aí, se você fizer voltar no tempo, gente, não tinha vinhos super premiums, não tinha. A gente não tinha também muito acesso, mas não, no Chile não existia. Então, o Aurélio Pai, ele foi um pioneiro até em terroir. Por quê? Em 87, a vinícola fica em Apalta. Então, vamos lá. Santiago tá aqui, você desce mais ou menos 1h40 de carro, e Apalta tá aqui, é onde fica a Vinha Montes. Há 30 anos, mais ou menos atrás, ninguém, né? Pouquíssimas pessoas tinham vinhedos em Apalta. E ele investiu. Então, o Aurélio Pai, ele é extremamente visionário. A linha Outer Limits, que é em Zapadiaro, enfim. E a vinícola, ela é todinha construída em Feng Shui. Que legal! É maravilhosa. Então, você entra, tá cheio daqueles anjos, tem um lago na frente, porque a água no Feng Shui, a água em movimento dentro da sua casa, no seu escritório, ela faz a sua vida sempre ter movimento. Uma dica, gente, tenha uma fonte, né? Não precisa ter um lago, mas pode ter uma fonte em casa. Então, tem um marco também, bem assim no centro da entrada, que tem uma pedra, bate o sol, essa energia vai para toda a vinícola. E aí falaram que das salas de barricas, né? Aí quando você está lá visitando a vinícola, você já está encantada com tudo que você está vendo. Existe a sala de barricas, que a sala de barricas tem Purple Angel, Folly, Montes Alfa M e Taita. Nossos ícones estão lá nessa sala de barricas. E toca canto gregoriano 24 horas por dia. Isso é lindo, né? Ai, Isso gente, é lindo. muito lindo. Contos de vinhos. Além de Vocês que falam sobre todos os rótulos, a Gil vai falar de vários rótulos aqui, mas ela falou do porquê que tem os anjos. Então, se você perdeu algum pedacinho aí, recapitula depois, porque é interessante para sua página, para os seus contos de vinhos. Ai, eu participei com eles, amei, eles são contos de vinhos. São incríveis, porque a história do rótulo é fascinante, muito legal. E aí, a música
os cantos gregorianos, essa vibração da música, ela vai passar pro vinho. É por onda, energia mesmo. Vai Então, para além da questão é mística, né? energia. É onda de rádio, É. como diz. Se você ver vários vídeos no YouTube, eles vão estar falando isso, É. né? Então e é uma paz dentro da sala de barricas que é maravilhoso. Aí também na vinícola, agora a gente tem o Fuegos de Apauta, que é do Francis Uhum. Malman. Então você almoça no meio do Uhum. vinhedo. É Que incrível. maravilhoso. Ah, é. Mas, assim, tipo, eu vou dar uma dica: quando tudo reabrir, tem que fazer reserva com muita antecedência, principalmente para o restaurante, porque o restaurante e a vinícola não dá para fazer os dois juntos, tem que fazer separados. Então, vale muito a pena, é uma experiência Uhum. única. Então, a Vinha Montes, além dela ter essa história, ela é jovem, mas ela tem toda essa história, ela tem uma proposta muito interessante, que hoje a gente está falando muito de vinhos orgânicos, dos vinhos biodinâmicos, né? A gente fala bastante. E a Vinha Montes, ela não tem o selinho de orgânico. Ela é uma vinícola sustentável. Então, ela usa práticas orgânicas, usa práticas biodinâmicas, mas ela não tem o selo. O selo, quando ele é tirado no Chile, você tem que tirar novamente no Brasil. Eles estavam com um processo para os dois países, mas eu acredito que Eu ainda não costumo dizer o tenha. seguinte: para saber dirigir, nem sempre é necessário uma carteira de motorista, né? Ela é É, obrigatória se você vai circular, por exemplo, né, em trânsito por aí, mas isso não significa que você não sabe dirigir. Eu falo que as certificações, elas são títulos, ou seja, elas são títulos que acabam te obrigando a estar debaixo das regras, e às vezes, mesmo que o produtor busque. Às vezes, alguns nem querem, né, Gil? Alguns nem querem se submeter a algumas regras ou algumas restrições. Não deve ser o caso da Montes, mas acontece muito, assim. Ele segue os padrões, ele está totalmente dentro da classificação de ser ou orgânico ou biodinâmico, mas ele não quer o certificado, ele não quer ter que obrigatoriamente seguir regras, né? Não sei se é o caso. então, no caso da Montes, eles acreditam na sustentabilidade que está. A prática orgânica ela está inserida, mas a sustentabilidade ela está além do vinho orgânico. E o Aurélio Montes Pai, a última vez que ele veio para o Brasil, foi uma honra recebê-lo, porque a gente aprendeu, eu aprendi muita coisa sobre esse tema. Que é o seguinte: quando o vinho é orgânico, é só aquele pedacinho da terra que é orgânico, né? É só aquele pedaço. O vinhedo é orgânico. Não é que tudo lá, não. Quando a vinícola é sustentável, você utiliza práticas orgânicas, porém você cuida também do entorno. Então, a vegetação que tem em torno dos vinhedos de Apauta, Martigo, enfim, outros vinhedos que nós temos, são preservadas. Tem animais que estão praticamente em extinção, mas são encontrados na Vinha Montes. Por quê? Porque existe essa preservação do meio ambiente. Então, isso vai além do orgânico. Tudo na vinícola, a vinícola tem inúmeros apiários. Gente, vocês sabem que a abelha está quase em extinção. Como que pode o ser humano, né, gente? A abelha. A gente depende da abelha. Então, tem vários apiários. Outra questão da sustentabilidade, nós temos um sistema chamado Dry Farm. Uhum. E ele foi bem caro, foi bem oneroso para a vinícola, que é o quê? Ele capta a água da chuva, eles construíram lagos gigantescos. Na foto, você não consegue enxergar, acho que é pequenininho, mas eles são gigantescos. Para quê? Para você, a gente chama de água de reuso, vamos ser bem simplório, é uma água de reuso, né? Choveu, eles reaproveitam. Então, isso é sustentabilidade. Eu acredito, isso é cuidar do meio ambiente, né? Então, não é só São o práticas que vinhedo. envolvem a parte de vinhedo e também adega e entorno, né? O pessoal do Contos de Vinho, o que é que você fala? Como que é a relação também com a comunidade do entorno? Porque o que acontece? A cidade de Santa Cruz é onde as pessoas que trabalham na vinícola moram e não tem muito emprego, a cidade é bem pequenininha. E eles notaram, principalmente o Aurélio Pai,
que as esposas não tinham emprego, não tinham trabalho, elas queriam trabalhar, mas não tinham uma frente. Então, ele cedeu uma sala, é ótimo essa história, ele cedeu uma sala dentro da vinícola para elas costurarem anjos de tecido e vender na lojinha de souvenir. Gente, aquela loja de Eu souvenir da Vinha ganhei Montes, eu um quero comprar anjinho tudo. desse. Não, não ganhei especificamente esse costurado, mas eu ganhei quando tinha aquela moça que não vinha só o Bernardo, vinha ela e o Bernardo. A Sônia Sônia. Montanari, hoje ela não está assistindo a live, mas ela sempre A Sônia me assiste deu as nossas anjos e lives. eu tenho ele guardado na minha parte de quinquilharias pequenas ali, porque eu sou acumuladora de coisas que remetem ao emocional. E a Sônia me deu. Ah, é muito bom. Ela, E aí elas começaram a produzir os anjos de tecido e vender na lojinha de souvenir. Foi tão sucesso que hoje praticamente exportam os anjos. Eu não consigo trazer, porque é uma forma onde tem. O vinho não pode ter o tecido junto, tem leis, tudo, mas são anjos lindos. E elas começaram a ter uma renda muito legal. Então, isso é sustentabilidade. Todos os filhos dos funcionários da Vinha Montes estão na escola, eles incentivam a educação. Tem uma história, assim, vou dar um pulo, depois eu volto. Eles têm um vinhedo na Patagônia chilena, que é super segredo, mas eu vou lá e conto, não pode contar para mim, que eu conto. E Chiloé... olha, gente, não me contem segredo, que eu vou contar. Tem um vinhedo que era segredo, mas não é mais, tá, gente? E aí, quando eu soube, eu fiquei tão encantada que eu falei, ai, gente, eu vou contar. Que chama Chiloé, o local, é uma vila. Tem 180 habitantes. Uau. A Patagônia chilena não é a Patagônia argentina. Outra O coisa. clima é muito mais frio e muito úmido. O Aurélio Montes falou, não, eu quero ter um vinhedo aí. Gente, olha, é muito longe, vocês não têm ideia. O que eles fizeram? Levaram as mudas, o Rodrigo, que é o enólogo e o agrônomo, o engenheiro agrônomo-chefe, ele é o responsável pelo vinhedo. Tem uvas brancas, não tem uvas tintas, não tem como ir, porque o lugar é muito frio, e 180 habitantes. O Aurélio, pai, olhou as crianças, acho que tem umas 10 crianças, não sei, até menos, e falou, gente, essas crianças já saíram daqui? Não. Ah, então elas vão sair, eu vou levar para Santiago. Ele levou todas as crianças para ver cinema, shoppings. Gente, esse é um conceito que vai muito além do orgânico, né? Você não olhar só para o vinhedo, você olhar para o que está em torno, para as pessoas que trabalham para você, né? Então, ele foi muito acolhido nesse vilarejo. Então, foi uma forma também dele retribuir toda a hospitalidade. É lindo o vídeo que mostra, né, esse projeto. Se for ter algum vinho, vai ser daqui uns 3, 4 anos, porque a videira precisa, né? É embrionário, se desenvolver. O projeto está embrionário. Né? Mas já teve uma safra, já teve. O projeto é maravilhoso já. Aí tu não dá qual é o nome do vinho, não, porque a gente nem sabe ainda se vai ter, né? Mas é fantástico. Então a Vinha Montes, ela tem essa característica, né? Que ela olha muito para o quê? Para os funcionários, o entorno, reciclagem. A gente recicla tudo. Onde você olha na Vinha Montes, recicla. Então, hoje em dia é muito importante você trabalhar, assim, tenho o maior orgulho, né, de ser embaixadora de todas, né, agora que a gente está falando da Montes, por causa também dessas projetos. Coisas que são muito particulares de cada uma, né? Que cada uma escolhe fazer, né? Estou tentando arrumar uma arquitetura aqui para subir mais próxima que a nossa garrafa. Vou subir ainda mais, tá? Vai ficar bonitinha. Aí, para chegar nesse vinho, eu vou falar dos outros ícones. Em 2000, aí foram lançados o Fole, que é o nosso 100% Syrah, que é a loucura, porque giraram para o Aurélio e falaram, Aurélio, não se planta Syrah em a pauta, vai perder tudo. Não. Melhor Syrah do Chile, uma dica. Tem que decantar o Fole. Tem que decantar 1h30, 2 horas. Olha que eu sou a rainha do falar, precisa do decanter? Sim, mas não, esse precisa de um decanter. E nós temos o Purple Angel, que é o queridinho. Todo mundo fala. Que é lindo, o nome é lindo, o rótulo é lindo, o vinho é lindo, não tem erro, né? Ai, que é tudo de bom. Que é o nosso 92% Carmener,
e 8% Petit Verdot. Ele tem uma pontuação sempre muito alta e, enfim, né, é um super vinho. Então, esses são os 3 ícones. Aí o que acontece? Vou dar um salto na história. Tinha, né, a linha Montes Alfa, aí ele criou os ícones, né, Montes Alfa M, Purple Angel e o Folly. Aí depois veio a linha Reserva, a linha Selection, que a linha Selection a gente tem o Cabernet Carmener, nós temos o Sauvignon Blanc, o Pinot. Aí vieram as outras linhas. Bem, aí veio uma linha chamada Outer Limits, que é a que tem a cara do Bernardo. Que é o seguinte, não tem madeira, são vinhedos muito especiais, o principal vinhedo fica em Zapadjar. Então, a Montes tem a Pauta, é a vinícola. Ao lado, Martigui, estão as nossas uvas tintas. Cabernet Sauvignon, Carmener, enfim, Syrah, elas estão em Martigui. Mas os ícones estão em A Pauta, os vinhedos. Dani, só um minutinho, Aí a gente Dani. vai... A garrafa, o vinho dos vinhos que ela está mencionando, que a gente acabou de falar, o Purple Angel, que é 92% de Carmener. Ela está perguntando qual esse vinho de uvas Carmener. É o Purple Angel. Você não tem, ele aí fácil, né, o rótulo. Mas é o Purple Angel, não. Inesquecível. Dentro do site da Mistral, facilmente você encontra. Tá? Lembra do roxinho aí, ó, do Purple. É 92, é um anjo roxo. Além dele, o que mais que você tem de Carmener? Você tem o varietal Carmener? Eu tenho um monte Alfa Carmener também. E eu tenho esse que é o corte, mas aí eu tenho o Montes Alfa e o Purple Angel. Aí eles criaram essa linha Outer Limits, então vamos subir. Leida, Casablanca e San Antônio, o que eles têm? O nosso Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Então, nas regiões mais frias. E subindo, sentido deserto do Atacama, a gente vai ter a linha Outer Limits, no vinhedo Zapadjar, que só tem a vinha Montes. Olha. Não tem outra vinícola, porque é muito pequenininho, eles não comportam outra vinícola. Precisa de muita água, uma vinícola. Então, não comporta. 7 quilômetros do mar. Ela tem um microclima muito especial. E o Sauvignon Blanc, todos são maravilhosos. A gente tem Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot e Syrah nesse vinhedo. Que interessante, Pinot também? Também. Olha, porque essa região... E praticamente sem madeira. Aí todos são trabalhados sem madeira, justamente não ofuscar, né? E buscar frescura, porque essa região, quanto mais vai aproximando para lá, para cima, Atacama, etc., mais calor, mais quente, mais seco, mais árido, menos água, né? Tudo mais, né? E tem uma amplitude térmica muito grande também, né? Então, de dia faz calor, mas não é um calor igual às outras regiões, de Martigo, de Apalta, não é. É um calor mais fresco. Então, por isso que a gente chama o nosso Syrah do Outer Limits de Syrah de clima frio. Tá bom. Então, aprendi isso, porque eu também não entendia. Ele parece que não, parece que como ele está muito próximo, vai subindo do deserto do Atacama, ele vai ficando mais quente. E não, a amplitude térmica é muito maior. E ele é um vinhedo alto. Então ele pega toda aquela corrente marítima. Então o Sauvignon Blanc do Outer Limits tem bastante salinidade. Ele é um Sauvignon Blanc bem gastronômico. A gente pode, já que todo mundo gosta de comer, claro, né? Enfim, tá no horário. Aliás, a gente só pensa ele nisso. vai vir com ostras. Ostras, queijo de cabra fresco. Sauvignon Blanc, se vocês não quiserem... eu quero fazer a harmonização que vai dar certo. Sauvignon Blanc e queijo de cabra fresco. Essa é. De queijo vocês entendem, né? É clássico. E aí a gente tem um vinhedo no Vale de Itata, que aí a gente já vai lá para o sul, que é a nossa Sansô, do Outer Limits. A Sansô, eu brinquei tanto com esse vinho no Dia Internacional das Mulheres, no ano, porque eu falei assim, se a mulher fosse uma uva, que uva você seria? Então, a mulher mais tímida, a mulher executiva, a romântica, a moderna. E aí a gente elegeu a Sansô como a moderna. Ela, no nariz, ela tem tanta fruta, tão sedutora,
Você fala, esse vinho é leve, mas quando você dá um golinho, ele tem corpo, ele tem estrutura. Então nós precisávamos de uma linha que fizesse um intermediário entre a linha Montes Alfa e os nossos ícones. Então não tinha essa linha. Aí surgiu esse vinho que você está degustando. Montes Alfa Expert Cuvée, que é o Black Label, né? Nosso rótulo negro. É o mesmo rótulo do Montes Alfa. Só tem quatro uvas. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot e Cabernet Sauvignon. Então vamos começar com as brancas. A Sauvignon Blanc, ele é um Sauvignon Blanc, quem gosta de Sauvignon Blanc do Vale do Loire, na França, vai ser mais... que prefere ele mais para esse caminho. Ele não é aquele Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc é sedutor, ele é bem aromático. A Eva é fã porque ela adora essa pequena diferença que tem aí entre o Sauvignon Blanc Sancerre e em relação ao Sauvignon Blanc de outras partes, embora a gente tem visto que essa coisa assim da regionalidade até tem alguns lugares têm conseguido alcançar não tantas diferenças, né? Mas assim, a identidade, o DNA do Sauvignon Blanc do Loire, a gente encontra nessa região mesmo, porque é de uma elegância extrema e de um perfume muito característico. Não é comparando, então, Não, eles são estilos bem diferentes. Quando você quer uma opção para aquilo que você já gosta, que você identifica que você gosta, né? Aí, não tem aquela tipicidade do Sauvignon Blanc chileno. Não passa por barrica. Aí nós temos o Chardonnay. Gente, eu gosto de Sauvignon Blanc muito, mas eu sou apaixonada por Chardonnay. E esse Chardonnay, ele é muito diferente do Chardonnay do Montes Alfa da etiqueta branca. Por quê? O da etiqueta branca, ele passa por barrica, mas são novas e usadas. E ele tem uma baunilha bem característica, que a Vinha Montes trabalha super bem a madeira, né? Sempre bem integrada com a fruta, enfim. O Special Cuvée, ele tem um defumado, o Chardonnay. Por quê? Porque ele não utiliza praticamente barricas de primeiro uso, muito pouco, e de segundo e de terceiro. Então, esse mito, eu vou falar mito, gente, mesmo. Não sei se estou certo. De primeiro uso. Que tudo tem que ser de primeiro. Tudo meu é primeiro. Não, por quê? O que você quer para o seu vinho? Né? Qual a característica que você quer para o seu vinho? Uma madeira bem marcada, essa baunilha, né? Ou você pode ter outras características da primeira barrica, ou você quer da barrica a elegância. Exato. Né? Então, ele é extremamente elegante. Ele é um Chardonnay que vai acompanhar muito bem um bacalhau no forno com azeite ou só com azeite. Né? Ele vai acompanhar muito bem, pode ser, a gente chama de molho bechamel, um prato com creme de leite. Pratos mais untuosos, tem bastante mais untuosidade. cremosos. Que suporta aí uma coisa até do leite mesmo, né? Que é difícil de fazer harmonização quando a receita tem leite, né? É difícil. Então tem que ser um vinho nesse estilo mesmo. Porque ele tem acidez. Então a acidez ela vai limpar o teu paladar para você continuar comendo. Como vocês têm muitos queijos, os queijos moles, mas com sabor mais acentuado, gente, eu não sou especialista de queijo, então não vou falar o nome. Os queijos moles com sabor mais acentuado, ele vai bem. Então é um Chardonnay que nasceu para acompanhar uma refeição. Ele é bem gastronômico, né? Aí a gente tem dessa linha o Pinot Noir. Tem quem fale, eu gosto de Pinot Noir, não era tão leve. Gente, não se engane, né? Depende de como ele é feito, do produtor. Pinot da Vinha Montes tem mais corpo, mais estrutura, desde a linha Selection, Montes Alfa. A gente tem o Pinot do Walter Limits, que tem bastante fruta, mas ele também tem uma estrutura. E esse Pinot, que são 3 fermentações. Ele é a junção de 3 fermentações. Isso é diferente. Então ele é um Pinot bem gastronômico. Ele é o que tem a maior pontuação da linha. A primeira fermentação é a fermentação clássica, normal. Transformação de açúcar em álcool. Clássica. Fermentação. A segunda, a gente usa o engaço. O que vai dar o Pinot Noir com engaço? Mais corpo, mais estrutura. Bastante corpo, tanino. Exato. Né? Bastante tanino. Uau. E a terceira é uma fermentação bem longa, a frio, que ele vai extrair
tudo que esse Pinot Noir de complexidade, de cor tem para te oferecer. Então, o E Pinot Noir, que provavelmente ele não vai... tem a fermentação malolática para não tirar a acidez. Não, ele Olha, tem uma acidez bem eu aqui gostosa, esperando tem você falar madeira... malolática. Não, e aí ele tem esse frescor, mas ele passa por madeira. Essa linha busca não usar primeiro uso, o segundo e o terceiro para dar essa elegância. E ele é um Pinot Noir, a gente, uma vez, há muitos... Eu não como mais carne faz 6 anos, mas há muitos anos atrás, eu levei uma garrafa de Pinot Noir para um almoço com bife bourguignon. Aí todo mundo, ai, o Pinot. Eu falei, gente, é o prato É, que mais combina. Enfim, olha que eu louco. contei a história, tudo. Ele é esse Pinot. Se você tem uma carne vermelha, como o filé mignon, que ela não tem gordura, esse Pinot. Se você tem algo com cogumelos, quem é vegetariano, quem é vegano, ele vai bem? Sim, ele vai bem. Pinot Noir, um pouquinho mais estruturado, com cogumelos, perfeito. Então, ele é um Pinot Noir, assim, eu falo um Pinot Noir imperdível. Agora, esse vinho que você está tomando, ele é um corte de vinhos, claro, né, de uva. Mas eu falo, gente, o Montes Alpes Special Cuvée Cabernet Sauvignon é um corte de vinhos. Ele é o nosso Montes Alfa Cabernet Sauvignon, que a gente conhece, ama de paixão, mas ele tem uma porcentagem de Purple Angel e de Folly. Então ele é 85% Cabernet, 10 Syrah e 5 Carmener. Provenientes da onde? Dos 3 ícones da vinícola. Então, Tem uma, quando você tem uma, você fala assim, ah, não vou comprar o ícone, né? tem uma história a É respeito esse o do vinho. Chile, que os próprios chilenos que falam, que o Chile é assim, como é que fala? A porta de saída do universo e ali, do planeta, né? E ali onde Deus termina o trabalho dele, ele vai jogando todos os restinhos lá para o Chile. O Chile tem tudo. Tem praia, tem deserto, tem, né, montanha, tem lagos, e tem de tudo no Chile, de norte a sul. Tem tudo, geleira e etc. Então, aí quando eu escutei a primeira vez a explanação sobre esse vinho, é tipo assim, olha, a gente quis pegar um pouco de tudo que tinha de melhor. Misturamos tudo, colocamos tudo É. de melhor, aí deu um super, super melhor. E é mesmo, porque ele é maravilhoso. Ele é super bom. Daqui um tempo, se abriu logo no comecinho. Então, no Foi, final da live, ele vai estar um espetáculo. Ele é bem foi. complexo, Eu muito dividi e deixei um pouquinho na gastronômico. outra taça ali, justamente para fazer esse trabalho da aeração. Não sei se alguém percebeu, eu passando de uma taça para outra, até para ele poder ganhar esse ar. Porque eu não vou fazer o trabalho do decanter aqui, estou com a garrafa aqui. Então, de vez em quando, gente, eu costumo fazer isso escondido aqui, ó. Eu passei de uma para outra, tá vendo? Para fazer um. E esse fundinho de taça deve estar É isso que eu espetacular. fico. Né? Um fundinho de copo, é. Muito, muito. E aqui já aparecem outras coisas de complexidade muito mais ampla, né? Aqui tem um É. tabaco maravilhoso, elegante, desses do que o Candy gosta de falar nas lives dele. Ai, eu acho Porque fantástico. quero Outro dia, numa afinar. live, eu pedi uma dica Eu de quero charuto. afinar meu É. conhecimento, pelo menos em termos aromáticos do tabaco, sabe? Olha, ele vai vir para o Brasil, deixa acabar a pandemia. Eu vou falar, gente, vamos para BH. E aí a gente faz uma coisa com Vamos vinho fazer, é. e charuto. Vamos, vamos. E então, ele é um vinho que pede comida. Carré de cordeiro, carne mais marmorizada, aqueles queijos curados. Ele pede comida. Você pode tomar ele sozinho? Gente, no mundo do vinho, você só não pode deixar de tomar vinho. Do jeito que você quiser, você pode tomar o vinho, né? O vinho é gosto pessoal. Então tem gente que gosta de um jeito, gente que gosta de outro. O mundo seria muito chato se todo mundo gostasse da mesma uva, né? Então, o que é legal no mundo do vinho? É isso, descobrir rótulos novos, uvas novas. E no mundo do vinho só não pode deixar de tomar vinho. Então, nem sempre a gente tem que harmonizar. Mas agora a gente vai ter aí o Dia dos Namorados, né? Que eu não sei como é que tá, BH, mas aqui passaram todos dentro de casa, que ainda não abriu nada. Mas eu, A eu gente acho até o essa dia uma 15. excelente opção de compartilhamento, né? Porque ele tem um rótulo muito elegante, essa coisa do anjo, para quem tem aí suas
qualquer relação que seja mesmo com a figura, é um vinho topo, para mim é um topo de gama, e tem essa relação de ter um pouquinho dos três vinhos ícones, digamos assim, né? Então é Montes Alfa M, Purple Angel. Não, é o Montes Alfa, Cabernet, o Purple Angel e o Folly. Então ele é a junção desses três vinhos, né? Então, ele é complexo, encorpado, mas ele é extremamente Muito elegante, mesmo, é. né? E que aroma Então, maravilhoso, é um perfume, perfume. Um aroma complexo. E se você agora, depois, eu vou jantar, tô com um prato. Difícil tá esperar o prato tiver... Eu vou ter que fazer assim com a garrafa, tirar ela da minha frente, porque ele tá irresistível. Ele é realmente aquele vinho que dá vontade de beber mais, vontade de beber mais. E ele não tem nenhum peso excessivo, não tem álcool fora do lugar, ele é todo muito certo. Não. Né? Então, se você bebe fácil e quer mais. Eu nem olhei teor alcoólico, porque tá tão equilibrado. Eu acho que deve ser 14,5, 14, 14,5. Que eu ignoro, porque assim, quando o vinho está extremamente equilibrado, eu nem busco a informação. Quando eu vejo que o vinho tem alguma coisa diferente, ou eu vou ver se ele está mal vinificado, ou se o álcool está para mais, ou qualquer coisa assim. Mas esse é a perfeição. Eu não olhei. Ele é extremamente elegante. 14,5, mas assim, então, longe de parecer que estivesse com álcool aqui, porque a fruta está muito integrada, muito fresco, acidez cortante aqui atrás, ó. Dá vontade de comer mesmo. Muito fresco. Dá vontade de comer, dá vontade de dar mais um golinho. Isso é bacana no vinho. Você descreveu ele, dá essa sensação de falar, eu quero mais um pouco. E o que faz isso? É a acidez. Se você buscar, eu tomo o vinho branco um pouquinho mais rápido do que o vinho tinto. Vamos jogar o vinho branco. Também a temperatura ajuda, o corpo, tudo, mas a acidez. A acidez faz você salivar e você querer mais um Lembrar golinho. dos bichos na floresta, gente. Por que o bicho baba? Salivar, acidez é vontade de comer. Eu costumo falar isso também. E aí você tem essa vontade. Não, quero comer mais um pouco. Então, ele é gastronômico, ele vai acompanhar super bem uma refeição. Pode ser com carne, claro, né? Uma carne com sabor mais acentuado. Mas para quem não come carne, pode ser com alguma coisa um pouquinho mais temperada. A gente que não come carne, quando a gente vai harmonizar, eu não sou vegetariana porque eu como peixe e frutos do mar. Então, eu não sou vegetariana. Às vezes a gente fala assim, quer saber, eu vou provar porque eu gosto de vinho, nem vou ficar também me atentando à harmonização. Mas esse vinho, ele sempre vai pedir comida. Agora, eu posso falar um comentário que é uma percepção aromática e vou puxar para Minas, tá? Porque isso só tem em Minas, eu costumo dizer. Toda vez que eu viajo para visitar a vinícola, eu levo barras e barras, porque os lugares não conhecem e a gente leva. A típica... Aí eu falo, o que é tipicidade, o que é o DNA do vinho, né? A típica goiaba sem açúcar, cascão. Tá aqui essa goiaba elegante da fruta. Do Cabernet. Exato, uma goiaba e assim, né? Dessas que você pega mesmo em mão ou ela feita na compota ali, mas sem açúcar. Não tem aroma doce excessivo. Então quem gosta de goiaba pode. Eu não gosto muito de ficar fazendo descrição aromática, sabe, Gil? Eu acho que isso é uma percepção muito individual. Mas tem coisas que são um traço tão, tão forte e tem gente que se identifica e fala, eu queria sentir esse aroma. E foi esse aroma que trouxe a Eveline para o mundo do vinho. Porque foi esse, não esse especificamente, mas há anos atrás ela tomou um vinho da Montes e foi o vinho da Montes que trouxe ela e falou, uau, é isso que é aroma? E aí ela veio para o mundo do vinho. Porque a linha da Vinha Montes, apesar de ser uma linha assim, ela é uma linha grande. Se você pegar o reserva, também já é fantástico. Ele também vai acompanhar bem uma refeição. Gente, o que é o reserva Chardonnay com comida japonesa? Maravilhoso! Tem aquela madeira bem integrada, mas é um pouquinho só para dar mais estrutura. O Cabernet Sauvignon, que é o meu carro-chefe. Então, a linha toda da Vinha Montes, ela tem essa elegância. E o Cabernet, você falou, muito legal que você leva a goiaba, né? É porque a gente tem muita intimidade com goiaba aqui.
Porque goiaba aqui, como disse, É, chove, ela sai enrolando nos rios, entendeu? Quem tem um sítiozinho, um campo, goiaba é uma coisa muito da nossa intimidade. Então, tem muito nos hortifrutis, no sacolão, e aí é muito proximidade. É aquela goiaba vermelha mesmo, sabe? Que é diferente também da branca. Então, o é. mercadão aí também você tem muita goiaba Aí, bacana. tem o Mercadão, eu tenho clientes, né, no Mercadão e eu quero tudo, quero comprar tudo. Às vezes tenho reuniões, eu falo, gente, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, porque é uma E aqui a loucura, né? goiabada vem Eu na chego aí caixinha de também. madeira, Gil. Então, imagina. Ai, A gente gente. sente essa junção que está muito próxima aqui, né, de uma coisa integrada, porque é uma madeirinha delicada, então você sente as duas coisas. Então, é cheirinho de presente, sabe? Ai, gente, vou falar um negócio. A gente está falando sobre complexidade, agora eu vou entrar numa coisa mais rústica. Gente, o melhor salgado do mundo é de BH. Ai, meu Deus. A Gil, eu sei que você gosta muito daqui mesmo. Gente, eu amo. Assim, infelizmente, esse ano era já para mim até ter ido para ir, né? Na minha agenda já estava. E eu não sei como vai ser esse ano, né? A viagem, tudo. Mas se eu for, nós fazemos sempre degustações, né? Você sempre comparece lá na Mistral. A gente coloca um tema, X, Ô, Gil, enfim. quais as outras marcas da Mistral, obviamente, que você trabalha para Mistral, mas que você é embaixadora de quais outras marcas? Eu sou da Catena Zapata e do Ernesto Catena, da Bodegas Ernesto Catena, que aí entre o Alma Tikal e Negra, etc, né? sim, Amo Tikal, também. Siesta, Ó, eu acho que vocês deviam fazer e tem uma baixa quadrilhos. assinada aí para a gente fazer live do Ernesto, porque a gente fez aquela vez só da Laura, né? E a gente fez com o Candy, só com a Catena. E agora a gente pode fazer pleitear uma live com a Gil do Ernesto. Tem Tikal, Ai, Alma, é uma delícia. É. eu acho. E é uma A gente delícia só vai falar fazer se você também. contar o segredo, a receita do Alma Negra. Aí o pior é que eu também não sei. Foi tão engraçado, porque o espumante também eles não Isso é o revelam máximo, né? tudo, Fica esse né? mistério mesmo. É. E o que acontece? As pessoas perguntam, "Ah, mas qual que é a uva? Qual que é a uva?" E é muito legal, né? Então, quem também se interessa, a gente pode até agendar uma live, porque quem se interessa por biodinamismo, Hum, a vinícola é biodinâmica. Ela tem hum. vinhedos biodinâmicos, certificados biodinâmicos. Eu amo falar de biodinamismo, eu sou bem suspeita, então tem bastante assunto, né? E tem uma linha também bem interessante. E são os vinhos mais vendidos. Se você pegar Brasil, Chile e Argentina, é o que a gente mais consome também, né? Certamente. Olha, você sabe de uma coisa? Eu fui ano passado, agora 15 de novembro. Ah, não foi ano passado, foi no retrasado, em 2018. Eu fui uma feira de vinhos no Pátio Buret, em Buenos Aires, e tinha o Ernesto estava lá com a mesinha Ah, é dele, demais, né? é. E tem um vinho dele que estava aquele rótulo bem. É um grande, uma garrafa Magnum. E eu fiquei assim, meu Deus, mas que vinho que é esse? É Ernesto, só podia ser Ernesto. E era lá. Agora eles estão com os vinhos naturais, então a gente tem bastante assunto. Ainda não tem no Brasil, Adquiri a né? garrafa para A gente trazer, mas ela não alcançou nem do hotel para fora, para o aeroporto, porque né, foi bebendo, tinha festa, era casamento de uma amiga nossa que mora em Buenos Aires. Então eu abri a garrafa, essa máquina não ficou por lá mesmo, nem trouxe a garrafa vazia. Ai, que bom. Isso que é bom de viajar, né? É. A última vez que eu fui para o Chile, eu comprei bastante vinhos, trouxe bastante coisa de lá. Trouxe um Purple Angel, que eu não abri ainda, Mas olha, você sabe, porque eu Você abro sabe que, na tudo. verdade, Eu eu costumo abro, não dizer consigo para as meninas guardar. na confraria, eu procuro sempre trazer, mesmo que seja de vinícolas que estão aqui, eu só trago vinhos que não são vendidos aqui. Porque a gente tem sempre oportunidade de promoção, de alguma ação e etc, né? Então eu sempre procuro trazer o que não vende aqui, porque aqui já está. Azeite, Azeites, azeite do Chile. É muito bom trazer azeite. isso. Aí eu trouxe, porque assim foi super bonito, eles presentearam com uma garrafa. Eu passei meu aniversário lá, olha que Ah, que tudo, gente. delícia. Mas o ano passado não, o ano retrasado. E foi super, super legal. E azeite no Chile, então é legal você descobrir também outros produtores, se você tá lá. E a gastronomia do Hum. Chile
É muito interessante porque os frutos do mar deles, peixes, frutos do mar, as frutas têm outro É. sabor. Tudo bem, a nossa é maravilhosa, tudo, mas as frutas deles, assim, tipo morango, eles são muito doces, São né? Eles têm doces um. e ácidos, porque assim, às vezes as pessoas confundem, né, acidez com doçura, mas é assim de um frescor à fruta, né? É o que eu costumo dizer que é a É, fruta de bosque, que às vezes as pessoas não conhecem, que são as frutas mais silvestres. Elas têm muita acidez, mas uma doçura incrível, né? é que a gente falou assim, tipo, a gente daria 3 horas de live. Mas que nem aromas, né? Assim, sentir aromas, ele é muito particular, porque a gente tem memória olfativa. Né? Então, cada um tem um. Então, quando a gente fala frutas silvestres, a gente tem aqui, a gente tem cereja, a gente tem Amora, a framboesa, no pé amora. do Temos, quintal até. Mas assim, temos. mas existem lugares que têm coisas específicas para isso. Todo mundo ali mencionando as cerejas do Chile, né? Porque são mesmo muito Nossa, frescas, né? então, então, isso tudo remete aonde? No terroir. Então, quando eu falei dos vinhedos, tal, Martigui. Martigui, gente, é 10 minutos de carro. E é um terroir super deserto. É totalmente diferente de Apauta. Apauta é uma coisa e Martigui é outra, completamente diferente. O Beth, eu acho que ele é Então, 320, este vinho. 325, alguma coisa ai, assim. eu não É. sei. Olha que Não, feio. mas eu sei porque, para além de tudo, eu adquiri também. Então, 320 e poucos. Porque esse é um vinho que ainda aguenta muita guarda, né, Gil? Você falou que. Então, Bastante, não é um vinho para fazer esse. Não é um bastante. vinho para você abrir assim tão arbitrariamente. Como é uma live muito importante, a gente abre, experimenta. Vou deixar aqui ainda uma boa quantidade para jantar, mas é um vinho que tem aí tempo de guarda. Então você tem que comprar dois, um para beber agora e um para guardar. Porque ele também está pronto para Sim, beber. sim, Então é legal falar que claro. você fica com aquela curiosidade. Então ele está pronto para beber, né? Ele não é que é um vinho que, eu vou ter que guardar. E a gente falou tanto de Purple Angel, aconteceu uma coisa, vou contar bem rápido, tão engraçada. Live, eu não sei você, mas eu fico tão nervosa uns 5 minutos antes de fazer a live, depois eu relaxo. Mas na hora que eu vou entrar, eu fico, será que vai cair? Porque a gente é muito dependente da internet. Às vezes trava, você tá ótima lá, fez o teste, enfim. E aí, com o Aurélio Montes Filho, eu estava muito nervosa. Apesar de eu conhecer ele tudo. Aí, a gente degustou um Purple Angel juntos. Quando acabou a live, sabe quando você sente e fala assim, ai, que bom, deu tudo certo. Quando eu dei um gole, assim, eu ainda brinquei com a Sônia Montanaro. Eu disse, nossa, foi o vinho, Melhor sabe vinho aquele do vinho planeta. melhor da minha vida? Apesar de ser um dos melhores vinhos que eu amo, esse vinho, o vinho é um momento, né? Claro, O que claro. faz o vinho ser especial também é o É. momento. Então, por exemplo, você está com a sua família, você está comemorando, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Mas é um vinho jantar bom é vinho especial bom em qualquer momento. Agora, a gente em qualquer gosta de momento. vinho dependendo do momento que a gente vive. Mas eu falo assim, quando o vinho é vinho bom, né, que está realmente num patamar mais elevado, ele vai ser bom em qualquer momento. Então, minha sugestão é essa. Ah, Gil. E ele vai ser É. maravilhoso. E então, o vinho é isso que é legal, né? E o doutor Ciro falou uma coisa legal. Nessa pandemia, muita gente agora está bebendo em casa. É. Não Eu bebia nunca muito em abri casa, uma bebia garrafa mais em sozinha, restaurante. nunca abri uma garrafa sozinha. E durante as lives eu tenho aberto, claro, meu filho está aqui, a gente compartilha um pouco e tudo mais. Ô, Gil, 1 minuto, 40, como diz, 49 segundos para a gente dar tchau. Ah, gente, passa tão rápido. É porque é É, bom. Tudo que é bom e eu passa quero te rápido. agradecer muito. Tô doida para você vir logo, que eu já tô com saudade de você. Também a gente vai degustar vinho, jantar, Tá tudo de bom. bom. Muito bom. Muito obrigada Vamos pelo ao mercado convite. juntas, tá bom? Fazer. Fechou. Pronto. Então, um beijo, turma. Muito obrigada para todo mundo. Obrigada mesmo por terem vindo. Tá, tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Tchau.